Olá, queridos, bom dia, feliz quarta-feira, que Deus te abençoe e te guarde. Se inscreva nesse canal, deixe like, compartilhe os nossos vídeos. Tema da pregação: andando sobre o mar, ou andando, tendo domínio, controle sobre as circunstâncias. Amém? Queridos, o texto que eu quero ler está em Marcos, capítulo de número 6, deixa eu ver, capítulo de número 6, versículo 45, 6:45. 6:45, andando sobre o mar, que está falando. Eu quero ler agora o versículo-chave, 48. E viu-os afadigado a remar, porque o vento lhe era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito e gritaram, porque todos viram e perturbaram. Imediatamente falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Amém? Queridos, Jesus parou ali para fazer aquela pregação para a multidão. Ele tinha terminado de sair dali da multiplicação dos pães, onde ele pregou para mais de 5.000 pessoas, né? E Jesus olhou para aquelas pessoas e teve misericórdia, porque aquelas pessoas estavam ali sem comer, sem beber. Jesus sempre olha para a nossa condição, para a condição do homem. E quando ele olha para nós, ele se compadece de nós. E ali ele manda os discípulos providenciar a comida. Quando termina aquele momento ali, ele despacha os discípulos para ir para frente, para o outro lado do mar da Galileia. E ele fica orando, falando com Deus. Mas a Bíblia diz aqui que Jesus olhou no 48, eles fadigados a remar. Porque a Bíblia diz aqui que o vento estava forte e que o vento era contrário. Assim também, muitas das vezes em nossas vidas. Tem tempo que parece assim que a gente não tem domínio, não tem controle. A gente planeja tudo de um jeito e de repente sai tudo fora daquilo que a gente estava planejando. E muitas das vezes, queridos, a gente acha que Jesus não está vendo. Ele tinha despachado, né, os discípulos, né, para o meio, né, dali daquele mar. E ele estava orando, ele estava conectado com Deus. Mas o interessante é, mesmo ali ele conectado com Deus, a gente vê que Jesus, né, ele estava ali em forma de homem, mas Deus presente com ele, né, ele conseguia ver as coisas. E de repente, ele, na sua divindade, né, ele olha e vê os discípulos no meio do mar. O vento era contrário. Muitas das vezes você pode dizer: eu estou me sentindo só, Deus não vê o que eu estou passando, ou estou passando por tantos problemas, tantas dificuldades. Mas eu quero te dizer que Deus te vê, Deus olha esse momento que você está atravessando. Assim como ele olhou para os discípulos, e os discípulos ali agoniados, remando, ele não tinha domínio sobre aquela tempestade, porque ninguém tem. Há tempestades contrárias quando vem contra as nossas vidas, às vezes na área da saúde, às vezes na área financeira, às vezes na área espiritual, às vezes na área conjugal. E essa tempestade vem em todas as áreas da nossa vida. E é nessas horas que a gente vê que a gente é tão pequeno que precisamos da ajuda de Deus. E naquele momento que os discípulos estão ali, Deus, com a sua infinita misericórdia, porque a Lamentação diz que a misericórdia do Senhor, né, ela se renova a cada manhã.
Jesus, ele vai ter com os discípulos. E quando ele está chegando ali perto dos discípulos, os discípulos ficaram com medo. Porque existia uma lenda para eles lá, que seria uma pessoa ali, vamos dizer, um espírito, né, como algumas pessoas dizem. E eles estavam ali com medo quando ele diz aqui, Jesus chega e diz para ele: tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Quando Jesus chega até nós, ele já chega com uma palavra de vitória, com uma palavra de fé, com uma palavra positiva, com uma palavra que nos bota para cima, com uma palavra que nos cura. E naquele momento, ele já foi dizendo para eles, né? Não temas. E hoje Deus também te diz, talvez você teve aí um resultado lá do médico, onde o médico diz que é um milagre, só se for um milagre, mas eu quero te dizer que milagre acontece na vida daqueles que creem. Às vezes ele chama a pessoa e diz: olha aqui, só se for um milagre. Talvez você tenha aí recebido um laudo aí de um câncer maligno, mas eu quero te dizer que para Jesus, para os homens não tem cura, mas para Jesus tem. Por isso ele chega e diz logo: não tem mais. Ele queria dizer para aquele discípulo: ei, tira os olhos dessa tempestade, tira os olhos dessas dificuldades e olha para mim. E quando Jesus chega, a Bíblia diz aqui, nesse versículo aqui, ele diz assim: subiu para junto deles no barco e o vento cessou. Convide Jesus para entrar exatamente neste problema que você está tendo. Porque na hora que Jesus entra, ele entrou ali naquele problema. E Jesus entrou para solucionar. Jesus pode entrar nesse problema que você está tendo aí com teu filho, com a tua filha, no teu casamento, no teu ministério, na tua igreja. Jesus pode entrar, ele entra no nosso barco. O barco pode ser a nossa família, pode ser a nossa casa. E ele entra nesse momento aí, e quando ele entra, ele já traz a providência. Jesus é a paz. Então ele entra com a solução, ele entra com a paz, ele vai entrando, colocando tudo no lugar. Glória a Deus, aleluia. E subiu junto deles para o barco e o vento cessou. Ficaram maravilhados, de si mesmo além da medida, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois seu coração estava endurecido. Muitas pessoas, acontece um mover, eles passaram ali para aquele mover, viram a multiplicação dos pães, mas endureceram, eles esqueceram. Muitos milagres nós temos vivido em nossas vidas e às vezes nós esquecemos, e às vezes Deus permite acontecer uma coisa, às vezes, para que o nome dele seja glorificado. Quantas pessoas não estão passando aí por uma enfermidade e recebem o milagre, a cura, para o nome de Jesus ser glorificado? Para a gente lembrar, para a gente agradecer, para lembrar que Ele é Deus. Quando nós olhamos aqui para a Bíblia, lá para trás, o mar estava fechado no meio do povo de Deus. Ali Deus fez o milagre, abriu o mar vermelho e fez o seu povo passar. Então são muitos feitos do Senhor. A mulher borrasca estava ali com aquele problema, ela toca na orla, saiu virtude, saiu poder de Jesus e aquela mulher foi restituída da saúde. Ela recebeu o milagre, foi restituída para a sociedade que era a parte. Então, queridos, nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, é um Deus grande, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus de milagre, é um Deus de amor, é um Deus que vai entrar, assim como ele entrou no barco e cessou a tempestade, ele vai entrar agora aí, nessa situação, nesse momento que você está vivendo, para te dar a vitória, para te dar o teu milagre. O nosso papel é crer. Só creia, minha amada. Tire os olhos das adversidades e olha para Jesus. Porque Ele está entrando no barco da tua vida. E quando Ele entra no barco, é para trazer o teu milagre, é para te dar vitória, é para solucionar os teus problemas, é para te restituir e é para reescrever a tua história. Amém? Deixa like, se inscreva nesse canal. Jesus te ama.